9 horas mais 16 minutos, 23 graus, 2 décimos de temperatura. Já estamos aqui conosco nos estúdios da Rádio Osório, aqui no 106.9 FM na Osório, e você vai acompanhando esse assunto polêmico que a partir de agora é lançado aqui na comunidade, que é a apresentação aqui da planta genérica, nova planta genérica de valores do IPTU do município de Osório, recuperando o valor venal do terreno. Dividido, são 3 parcelas, né? São primeiro 50% no exercício de 2018, depois os outros 75% em 2019, fechando 2020 com 100%. E já estão aqui conosco os representantes da Câmara de Vereadores de Osório, os vereadores, presidente da Câmara e líder do partido PSDB, Martim Tressoldi. Está aqui também o vereador Roger Capucci, do PMDB, Ed Moraes, também PMDB, e o Fábio Silveira, do PDT. Vou começar aqui, presidente da Câmara, Martim Tressoldi. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Arli, bom dia aos ouvintes, bom dia ao vereador Roger, o vereador Ed Moraes, líder da bancada do PMDB, o vereador Binho, representando o vereador Beto Gueye aqui, que é o líder da bancada do PDT. Estamos aqui mais uma vez para a gente contribuir e colocar os assuntos que se julga importantes da Câmara de Vereadores de Osório em pauta para a sociedade ter também o conhecimento e o direito de opinar. Muito bem. Vereador Roger Capucci, bom dia. Bom dia, Arli. Bom dia ao nosso presidente, Martim Tressoldi, Binho, nosso colega, representando aqui o vereador Beto. Bom dia ao nosso líder, o vereador Ed. E estamos aqui, para procurar esclarecer a população, né? Nós já comentávamos fora do ar que isso de algum modo vai impactar a nossa comunidade. O momento não é fácil, é delicado, mas nós temos que encarar essa responsabilidade, buscar uma solução, procurar de algum modo, né, ajudar o município nessa recuperação desse tributo que é fundamental para as economias, né, da nossa cidade, mas também que isso, né, onere, num primeiro momento, o mínimo possível a nossa população. Então a ideia é discutir a fundo essa questão, buscar uma solução e dar condições para que o município, né, busque continuar mantendo seus serviços em dia e a população se sinta satisfeita e recompensada, já que o momento é bem delicado, né, Ali? E a nossa atribuição é essa. Sem dúvida. Vereadora de Moraes, bom dia. Bom dia, Ali, bom dia aos ouvintes da Rádio Osório, os colaboradores, os meus colegas Roger Capucci, o nosso presidente Martim Tressoldi, nosso companheiro Fábio Silveira. É uma satisfação estar de volta na Rádio Osório para debater um assunto de suma importância e dizer que esse assunto já está preocupando a população. Eu estava há pouco agora lá aguardando para ser atendido lá numa consulta e um conhecido meu chegou e me perguntou: vocês já estão querendo aumentar impostos para nós aí? A gente já não aguenta mais. Então, mesmo que tu explique para a população que é uma atualização da planta genérica dos valores para fins de tributação do IPTU, as pessoas, de uma maneira geral, não aceitam o aumento, né? Então nós vamos ter que conversar, debater, para ver de que forma, qual vai ser o impacto disso aí, que possa onerar o mínimo possível a nossa população. Pinho, bom dia. Bom dia, Arli. Bom dia, ouvintes da Rádio Osório. Bom dia, equipe técnica da Rádio Osório. Bom dia, meu presidente, Martim Tressoldi. Bom dia, líder da bancada PMDB, Ed Moraes, nosso colega vereador Roger Capucci, a todos os amigos que estão ouvindo a rádio nesse momento. E estamos aí, né, Arli? Estou aqui hoje representando o Beto Gueye, vereador Beto Gueye, que está na função dele também, né, durante o dia. Então vim aqui para representar a bancada, para conversarmos, debatermos, explicarmos, enfim, tudo isso que já foi mencionado, dito aqui pelos colegas, né, a respeito desse assunto complicado para esse momento, realmente bastante polêmico, né, bastante difícil de se conversar, mas é a nossa função, né, então estamos aqui para isso. Pois é, como vocês no período, né, em que vocês estão como vereadores, assumirem esse polêmico tema, que é a planta genérica de valores sendo totalmente reformulada. Como é que isso,
Era ali impossível de levar mais adiante, vereador? Não, vamos situar no tempo. Eu estou tendo uma situação aqui diferenciada, porque a última vez que a planta foi atualizada foi em 2003, quando eu fazia parte do executivo. Eduardo Renda era o prefeito, eu era o secretário da Fazenda, então eu estava exatamente do outro lado. Né? Dessa vez me coube a responsabilidade de, estando na condição de vereador e de oposição, né, e por isso até manter uma certa coerência, de fazer o papel agora de discutir, né, de que maneira isso vai ser implantado, os valores, a fórmula que foi utilizada para apurar... Há 14 anos atrás. Isso, há 14 anos ali. Quer dizer, isso é uma crítica que a gente faz hoje, né, que o executivo não podia ter deixado tanto tempo a planta sem uma reavaliação. Né? E para esclarecer para a população, nós temos duas situações que acontecem normalmente. Uma é a atualização pela correção, né, pelo índice de inflação, que esta é feita todos os anos, via decreto, pelo prefeito municipal. Isso é legal e é assim que funciona. Até estou aproveitando a oportunidade para esclarecer, presidente, porque algumas pessoas me perguntaram, tá, Roger, mas o prefeito não poderia simplesmente corrigir esses valores e aí atualizando a planta por decreto? Não, né, a Constituição coloca isso no artigo 150, né, e o meu colega Ed está aqui, domina bem isso, mas ela diz que sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Então tem que ter uma lei, né, aprovada pelos vereadores, estabelecendo esse novo valor. Aí não é uma correção, né, pelo índice da inflação, é uma atualização com base no valor de mercado. Estabelece-se um valor, um parâmetro para o valor venal do imóvel, que não é o valor de mercado. Depois de ter recebido algumas melhorias do próprio executivo, né? Tudo isso altera, né? O contrário não é verdadeiro, assim, vamos dizer assim, normalmente a maior parte dos imóveis sofre uma valorização. Com algumas exceções nós temos uma desvalorização, né? Mas, e ao longo do tempo, e nesse caso foram 14 anos, a cidade de Osório teve uma valorização imobiliária muito grande. Está aqui o nosso presidente que trabalha nessa área, né? Muitos de nós em algum dia, em algum momento negociamos um imóvel, acompanhamos o dia a dia da cidade e a gente percebe isso. Então não tem como e isto é uma receita fundamental para o município. Na nossa época, entre 2000 e 2004, o IPTU representava para o município de Osório cerca de 11% da nossa receita. A última vez que eu parei para olhar isso estava em torno de 4%. Né? Eu vou ser honesto, hoje eu não tenho esse número. Até agora me despertou isso, eu quero voltar para lá e fazer essa análise novamente. Mas por que, Arli, que a gente cobra isso? Assim, ao longo do tempo, por ter uma receita muito incrementada com o ICMS da Petrobras, está aqui o nosso presidente que sabe bem disso, acabou meio que sendo relegado o IPTU. Com o segundo plano. E agora, de algum modo, né, não é que a população vai ser penalizada, mas nós temos que recompor isso. É fundamental, né, se recompor esses valores. E isso, né, nós vamos ter que discutir agora, achar uma margem. Não vai poder ser de uma vez só. Nós temos que estender esse prazo para que o impacto seja o menor possível, né, mas ele vai existir. E essa é a nossa atribuição. Né? Eu me vejo nessa condição hoje do lado de cada mesa, né, na condição de, como vereador de oposição, estar discutindo e entendendo o processo. Ele vai ter que acontecer. A população, né, pode, uns mais, outros menos, se chatear com isso, mas lamentavelmente isso vai ter que acontecer por uma questão de responsabilidade fiscal. Nós não podemos abrir mão de um tributo, né, que é fundamental para as finanças do município, só que nós temos que achar a forma que menos penalize a nossa população. Esse é o nosso objetivo. Pessoal, o Ed até para complementar aquilo, né, com a questão legal, legal, até para vamos dar a volta do chimarrão pela direita. A correção monetária, na realidade, ela não é nem um ônus nem um bônus, né? É simplesmente uma atualização da moeda, né? Então isso é perfeitamente possível do Poder Executivo fazer anualmente sem a necessidade, né, da autorização legislativa. Inclusive esse ano nós tivemos 3 meses aí que deu IGPM deu índice negativo, né? Então a correção monetária não há problema algum. Com relação a valores aqui, até que o Roger falou, a previsão de arrecadação do IPTU para 2017 é de 11.343.000. Até o momento foram arrecadados 9.368 de IPTU, ou seja, quase 2 milhões arrecadados a menos do que era a previsão. Já para o ano que vem, considerando já essa margem aí esse aumento de 50%, a previsão do orçamento na LDO que nós
que passou pela Câmara já, é de 15.179. Então, esses 50% já estão, de alguma forma, sendo... Só uma informação, a previsão para esse ano é 11 milhões. 11.343. Obrigado. Né? Então, é quase 50% a mais para o ano que vem da expectativa de arrecadação, baseado, inclusive, na reunião que nós fizemos com o secretário da Fazenda e com o técnico, ele já nos adiantou. Isso é baseado na projeção de passar o aumento de 50% para o ano que vem. É claro que esse índice nós vamos ter que debater, vamos conversar com o próprio secretário mais uma vez lá, se for o caso com o prefeito, o senhor presidente, vamos ter que trazê-lo para essa discussão, porque num primeiro momento 50% pode parecer razoável, mas tendo em vista o longo período aí que está defasado, mas para a maioria das pessoas esse impacto aí gera um rombo no orçamento bastante significativo. Sem dúvida, sem dúvida. Binho, vereador Fábio Silveira, já ouviu também Arli, essa manifestação por parte da comunidade? Sim, com certeza, e até porque nós também fazemos parte disso, né? Não é à toa que estamos aqui, né? Nós somos também moradores da cidade, cada um num ponto da cidade, então não é o fato de sermos vereadores que vai nos livrar de pagar IPTU, né? E que vai também sofrer aí as consequências, né? Mas como os vereadores já citaram, é a necessidade de ter que rever os valores, né? De colocar os valores em dia, pelo bem da gestão, né? E não importa, agora está o prefeito Eduardo Abraão, né? Na próxima eleição, a gente não sabe o que pode acontecer, daqui a pouco vai o PMDB ser o próximo prefeito, né? O PSDB, a gente não sabe. Então a questão não é partidária, a questão é da necessidade mesmo da prefeitura conseguir manter suas contas, né? Enfim, e prestar os serviços necessários, né? Para a comunidade, enfim, por isso tudo isso é necessário que aconteça. Mas realmente é um momento muito complicado em que estamos pagando cada vez mais tributos, os tributos vêm aumentando, os salários não aumentam, né? Estão sendo parcelados no governo do estado, o governo do estado sofrendo também. Isso talvez a queixa maior, né? Exatamente, o governo federal também não nos apresentando uma boa perspectiva de futuro. Enfim, tudo isso causa insegurança para a nossa comunidade, né? E aí, no fim, a gente se depara com essa situação aqui e que é obrigada a ter uma mexida que vai influenciar, que vai nos deixar a comunidade bem complicada, né? Numa situação complicada. Mas, como os vereadores falaram também, nós estamos estudando, tentando achar uma maneira de que não tenha um impacto tão grande assim para a nossa comunidade. É isso daí. O mate agora é teu. Passou para mim. Na verdade, o projeto ele chama a atenção da gente em vários pontos, né? O primeiro que eu gostaria de levantar é que dentro do trabalho realizado por essa empresa que o município contratou para fazer este trabalho da atualização da planta genérica, foi apresentado para nós aproximadamente 5.200 residências no município de Osório, que de 2004 até a data de hoje elas não são tributadas. Algumas residências na sua totalidade, na obra constituída em 100%, e outras residências com os aumentos que foram feitos e que não passa pelo cadastro da prefeitura. Não é praxe das pessoas fazer um aumento na sua casa, né, contratar um profissional e passar pela autorização do Poder Executivo para que tenha conhecimento, então tem essa tributação. Para as pessoas, né, que pagam IPTU, tu tendo 5.200 que não pagam, é muito difícil tu entender isto, porque acredito que nós devemos ter aí em Osório em torno de 25 mil residências, né, pela conta da luz, mais ou menos a gente tem esse levantamento, e aí tu tem 5 mil pessoas que não pagam, ou seja, em primeiro lugar, alguém está pagando por essas pessoas.
porque a prestação do serviço pelo poder público, ele não faz para um ou para dois, faz para a coletividade, né? Então eu entendo que quando todas as pessoas pagam, tu pode ter um imposto não muito alto, tu pode reduzir o valor, porque quando tu tem um imposto muito alto, o percentual que não vai efetuar o pagamento, a tendência dele é aumentar, né? Então, se bem dividido, se bem trabalhado nas condições de moradia de cada pessoa, é possível tu pagar o teu imposto, não é nenhuma novidade, todo mundo conhece o IPTU, sabe como é que funciona, né? Agora, nós termos uma reavaliação da planta genérica, que a última vez foi feita, como falou o vereador Roger, em 2004. 2003. Então nós estamos em 2017, 14 anos depois. Tu veja que alguma falha administrativa neste período de tempo ela ocorreu. E ocorreu exatamente porque o município de Osório, ele chegou a ser, né, o 6º município em arrecadação dentro do estado do Rio Grande do Sul. Hoje a realidade não é mais a mesma, né? No momento em que se perdeu esses 80 milhões da Petrobras, em virtude de tudo que ocorreu, e que na verdade bem explicado como deveria ser, ainda não se tem essa explicação. Eu busco até hoje, né, a alteração da planta para o município de Canoas. Eu entendo que os dutos são transporte do petróleo que fica armazenado nos tanques de Osório, que para mim tu tem que pagar na fonte o ICM, era assim dentro de Osório, mudar a planta para Canoas. Eu não concordo da forma como isto foi feito, e posteriormente nós vendo tudo aquilo que aconteceu dentro da Petrobras a nível de país, a nível de outros países que a Petrobras se envolveu, lamentável que foi retirado o ICMS do município de Osório. E então a gente vê que hoje, infelizmente, as pessoas que tiveram o comando da Petrobras prejudicaram como um todo esta empresa. E no final da história, o município de Osório também saiu muito prejudicado. Naquele momento, o prefeito, né, que era o prefeito Romildo, né, ele entendeu que não precisava fazer esta reavaliação da planta genérica, porque, como falou o vereador Roger, o vereador Ed, o município passava por uma facilidade de receita na área da geração do ICMS, o que hoje não é mais essa realidade. Então tu veja que quando o tamanco aperta, o administrador público ele procura buscar outras formas de receita, e mais uma vez nós, né, que estamos neste momento como vereador, mas estamos neste momento e teremos que legislar sobre essa matéria, nós também somos contribuintes, igual qualquer outra pessoa. E eu já parto dando o exemplo da Santa Luzia. A Santa Luzia hoje, lá na comunidade Petrobras, cada local é dividido por um povoado. Lá na comunidade Petrobras, que fica ao lado da Petrobras, né? Estou olhando em todos os lugares, assim como todos os vereadores estão olhando. Nós temos avaliação do imóvel hoje lá na ordem de 12 mil reais. Isto não é verdadeiro. O IPTU que está sendo cobrado na comunidade da Petrobras, com toda a infraestrutura que fizemos lá, vamos pegar este como exemplo, né? Tu chegar e dizer que uma casa com um terreno na comunidade da Petrobras, onde há recolhimento de lixo, onde há atendimento na área da saúde, onde todas as ruas foram asfaltadas, recolhimento do lixo seletivo, tu ter o valor do IPTU tributado de 0,5% em um terreno e uma casa no valor de 12 mil reais, todas as pessoas que moram lá sabem que a propriedade dela vale muito mais do que isso, né? Então, isto é que as pessoas precisam compreender, que a reavaliação da planta genérica é tão logo dizer qual é o valor do teu imóvel naquele determinado lugar. E cada lugar ele tem um valor venal diferente, que não se cobra pelo total do valor venal. Então tu veja que lá na Petrobras hoje, o imóvel está na ordem de 12 mil reais. Como novo estudo, se não me falha a memória, e os vereadores podem me ajudar, ele vai para a ordem de 35 a 40 mil reais, o que ainda não é verdadeiro, que é o valor real do imóvel, né? Então a planta genérica é isso, ela atualiza através do valor venal, o que para as pessoas é bastante complicado, porque, como nós estamos falando, é muito difícil, né, pelo momento que nós passamos, né, por aquilo que nós vimos o Brasil ser corroído, e foi corroído pela mão dos políticos que nós aqui representamos. Nós somos políticos aqui eleitos no município de Osório. Felizmente isto não acontece aqui na nossa cidade.
né? Nós temos uma Câmara que ao longo do tempo se mostra uma Câmara que pode servir de exemplo, né, em tudo aquilo que é os seus gastos ao longo do tempo, dirigido por vários partidos, por vários vereadores. Então, nós, diferentemente, a gente sabe que fizemos um papel que deve ser feito como agente político. E estamos aqui para colocar para a população exatamente as leis que chegam na Câmara e que é de nossa obrigação legislar, mas sempre oportunizando e ouvindo as pessoas, porque são várias ideias que surgem e a gente consegue acertar bem mais, e essa Câmara tem sido pautada por isso. Os vereadores a Câmara tem sido aberta exatamente para proporcionar com que a gente tenha ideia das pessoas de fora, que a gente junto consegue fazer um trabalho melhor. Ok, bom, primeira explanação dos vereadores, e a gente tem um rápido intervalo para voltarmos depois, então, com já a série de perguntas, já que os nossos ouvintes estão questionando aqui os vereadores sobre esta dita atualização, né, da planta genérica de valores de IPTU de Osório. Vamos ao intervalo, agora são 9 horas e 37 minutos, 23 graus 8 décimos de temperatura. Intervalo, hora certa para Solar Rede Construir, materiais de construção. 9 horas mais 41 minutos, 24 graus de temperatura, programa de vivo aqui no FM 106.9 da Rádio Osório, desta manhã de terça-feira, trazendo à tona esse assunto que vai dar pano para manga, né, que já falamos aqui, que é a atualização da planta genérica de valores do IPTU de Osório. Bom, estão aqui nos estúdios, tratando desse assunto, já fizeram a sua explanação primeira, os vereadores Martim Tressoldi, Roger Capucci, Ed Moraes e Binho Silveira. E os ouvintes agora começam, inclusive através aqui do WhatsApp, muitas colocações, né, do WhatsApp da Rádio Osório, e aqueles que ainda não interagiram, gostariam de fazer algum questionamento aos vereadores, podem utilizar do 999930184, enquanto o mate vai correndo de mão em mão aqui. Bom, primeiro assunto, eu vou pegar aqui já na primeiro questionamento aqui, não colocou aqui o ouvinte, não colocou o nome, mas era um assunto que inclusive já anteriormente nós estávamos aqui, eu e a Camila, e eles faziam esse questionamento a nós. Como é que está o desvio do IPTU de Osório? Antes de aumentar, tem que buscar 1 milhão que foi desviado. Quero saber do desvio do IPTU de Osório. Como anda? Aumentar, sabe, agora, como é que é? Aumentar, sabe. Agora, investigar, nada. Ali, eu vou deixar essa presidente depois aí, ele que está aqui, e o Binho que são da base do governo lá. Só para, aproveitando os números que o vereador Ed me passou, se tem uma coisa lá que a bancada do PMDB trabalha muito é em conjunto, viu? Nosso time é afinado. O Ed me passou uns números aqui enquanto fazia, né, a colocação dele, e rapidamente eu fiz um cálculo, né, até para que nós saibamos disso. Na estimativa de um orçamento de 175 milhões e uma previsão de arrecadação de IPTU em torno de 11 milhões, a estimativa é que o IPTU representa hoje em torno de 6,3% da arrecadação do município. Aquilo que eu disse, já houve um incremento, era em torno de 4%, na nossa época em torno de 11% entre 2000 e 2004, depois caiu bastante, e se o aumento vier a ser aprovado desta forma, né, ele em 2018 pode chegar em torno de 8,6% da arrecadação do município, né. Isso demonstra que ele está defasado mesmo, que ele precisa ser recomposto. E só para apimentar um pouquinho mais isso, e o presidente colocou bem, né, é que algumas pessoas não estão percebendo que não é só atualização, né, tem atualização cadastral. Então tem pessoas que vão ser impactadas 2 vezes. Vai ter o seu imóvel lançado, né, o terreno já está lançado, vamos dizer, mas a construção, né, a moradia, o prédio, enfim, e sobre isso ainda uma reavaliação do valor. Quer dizer, isso vai impactar muito. Por isso que nós cobrávamos, o vereador Binho não estava lá conosco, o nosso presidente, o vereador Tessal, não estava conosco no mandato passado, e aí nós somos testemunhas, né, vereador Ed, o quanto nós cobramos do Executivo para que tomasse essas medidas e viesse implantando paulatinamente, aos poucos, para que não impactasse tanto. Agora nós teremos 2 medidas tomadas simultaneamente que vai impactar o nosso município, o contribuinte de preferência, né? Então isso é complicado, nós temos que ter responsabilidade sobre isso, ter cuidado, né? E o PMDB vem discutindo internamente, né, e buscando um posicionamento em relação a isso. Realmente que a população sabe, né, que vai ter que contribuir, mas
de que maneira isso vai ser implantado é que tem que ser bem discutido. A questão da pergunta eu vou deixar para o nosso presidente e para o vereador Binho. O desvio do IPTU. Na verdade, nós podemos designar, porque nós temos aqui um vereador que é formado na área do direito, nós podemos contribuir com o Ed, mas e quero dividir este assunto contigo. No momento em que há e que houve essa descoberta desta fraude na Prefeitura de Osório, vamos ser realistas, né? O servidor foi afastado do cargo pela administração, e não poderia ser diferente, né, vereador Ed? E foi responder ao inquérito administrativo, que ele ainda não está concluído, pelo que a gente conhece, né? Inclusive foi prorrogada uma lei, se não me falha a memória, para que permanecesse mais tempo afastado do cargo de 3 meses para 6 meses, né? Porque a lei dizia que todo servidor envolvido era 3 meses, e eu acredito que vocês aprovaram uma lei aumentando esse período para 6 meses. Então é um processo que ele continua, né? Ele tem começo, meio e fim, né? Cada um tem uma parte a ser cumprida, e todas as pessoas perante a justiça têm o direito de defesa. Deixa essa parte para o vereador Ed, né? Então há um processo, há um comprometimento de esclarecer da administração pública, e eu tenho certeza que tão logo esteja concluído, será de conhecimento de todos. A última informação que nós obtivemos na Câmara sobre esse assunto é que, além da prorrogação do prazo para a conclusão do procedimento administrativo, também haveria necessidade de uma perícia técnica para apurar o alcance desse desvio. Mas o que poderia ser feito pela administração, por quem está acompanhando esse processo, era dizer e esclarecer a comunidade como está atualmente, divulgar isso aí. Não há necessidade de antecipar julgamento, né, mas dizer em que pé está, até para não suscitar esse tipo de dúvida, né? Porque a partir do momento que nós tivemos um caso que ocorreu no início do ano, que foi detectado no início do ano, e de lá para cá, no primeiro momento, a gente tinha 30 dias mais 60 para uma solução, e em que pese as prorrogações e a necessidade de perícia, estamos quase no final do ano e não temos com clareza a situação atual. Então, isso eu acredito que seja algo que a administração pode melhorar a comunicação com a comunidade e expedir uma nota, ou mesmo o próprio chefe do Poder Executivo, que é quem fala pela administração, dizer em que pé está a situação, sem adiantar qualquer resultado, né? Porque aí entra o direito, né? Nós temos que levar em consideração o princípio da presunção da inocência, né? Então ninguém pode ser considerado culpado até uma sentença transitada em julgado, né? Mas nesse caso, como é um procedimento administrativo, a administração tem o dever de manter a comunidade atualizada sobre o que está sendo feito. O outro ouvinte colocando aqui, um outro ouvinte havia citado dessa questão de devedores de 1,5 milhão, né, e nada acontece. E aí diz ele que se for uma pessoa com pouco recurso, o seu terreno até vai a leilão. Por que isso? Na verdade, né, a gente volta para a área do direito e não é bem assim. Desde a pessoa que tem o menor salário no município de Osório e que está sendo tributado pelo IPTU, a pessoa que mais tem dinheiro no município de Osório, a lei é igual para todos. Não há diferença neste tratamento e nem pode o administrador público fazer diferente. É um processo que existe, né, de cobrança para aqueles que não pagam, até um percentual da dívida, depois ela é lançada em dívida ativa, aí passa para o Poder Judiciário, né, Ed? Uhum. E então o Poder Judiciário é que começa o processo de cobrança, né, para o município, e vai até o ponto, todas as pessoas têm todas as oportunidades de parcelar. Nós aprovamos lei que pode reparcelar, nós aprovamos a lei que depois de reparcelar poderia novamente fazer um terceiro parcelamento, parcelar o reparcelamento. Nós aprovamos uma lei do IPTU que a pessoa tinha que, para fazer o parcelamento, dar 30% de entrada, era isto?
hoje é 5%, né, facilitou 5% de entrada. Nós aprovamos uma lei que ainda está em vigor, da isenção da multa e do juro, né, do Refins, que teve este ano, que, se não me falha a memória, foi a contar do mês de abril, e a lei é por 5 meses, a cada mês ela vai perdendo 10%, começou em abril com 100% da multa e do juro, 90%, 80%, 70% e 60%. Então as pessoas que nos ouvem, muitas pessoas procuraram o poder público e efetuaram o pagamento como desconto da multa e do juro. É um direito que o prefeito tem de enviar a lei para a Câmara, ele enviou, fez o Refins e nós aprovamos uma lei. Vamos ser realistas, uma lei que, para quem é devedor, a lei ela veio ajudar as pessoas, né, como um desconto da multa e do juro, e ao outro momento as pessoas que não podiam dar entrada de 30% no parcelamento da sua dívida constituída de IPTU, então passou-se a 5% do valor da dívida a entrada, como se fala, e um parcelamento de até 60 vezes, né? Eu até já estou pedindo aqui para a nossa assessoria lá na Câmara para mandar detalhes desse parcelamento, até para não ficar uma informação duvidosa, porque eu não lembro, presidente, aqui, a dificuldade era o terceiro parcelamento, que era a primeira, basta pagar a primeira parcela do parcelamento e depois pagar as demais 59%, né? O segundo era 10% e o terceiro era 20%, esse que era doloroso, né? Então a lei foi alterada, quer me parecer que para 10% a partir do segundo parcelamento, mas a nossa assessoria vai enviar para cá até para a gente esclarecer para a comunidade, né? Não deixar dúvida. O vídeo pergunta aqui, de onde saiu estes valores venais? Os valores venais, toda a imobiliária, né, e ela sabe o valor que um imóvel, quando tu vai vender. Ele pergunta realmente por umas imobiliárias. Tu coloca um imóvel para vender e obviamente que tu procura a imobiliária para eles fazerem a avaliação deste imóvel. Uhum. E assim foi feito com imobiliárias do município de Osório, que a empresa, pelo menos conversado em uma primeira reunião, que terá, acredito que a comissão chamará novamente a empresa para a gente estender a discussão sobre esse assunto, e a empresa também, em contato com as imobiliárias, chegaram a próximo de um valor venal. Nós vamos esclarecer isto bem porque estamos fazendo o levantamento do centro da cidade, qual é o valor do imóvel no centro da cidade, em que valor estava o IPTU e qual era o valor venal, que valor se tributava. Nós estamos fazendo com o bairro Sul Brasileiro, enfim, com todos os bairros e o interior, fazendo o levantamento para ver exatamente o que vai acontecer em cada bairro e em cada distrito da cidade de Osório. E a lei só irá para a ordem do dia no momento em que tiver isto muito bem compreendido pelos vereadores, pela administração e pelas pessoas, né, que pagam os seus tributos e até mesmo os que não pagam os seus tributos. Por isso nós estamos aqui na rádio conversando, dividindo, buscando ideias e teremos, sem sombra de dúvida, depois ao final, antes do projeto ir para a ordem do dia, uma audiência pública onde tudo deverá ficar esclarecido. É assim que nós estamos, né, frente à presidência da Câmara, tentando fazer um trabalho diferente, aonde nós precisamos compreender que, embora tu tenha sido eleito, tu precisa dividir, conversar com a sociedade, com transparência, ser claro naquilo que está falando e em todos os assuntos. Porque, obviamente, que quando tu aprova uma lei, e é assim para nós somos seres humanos, pessoas iguais, quando vem uma lei em nosso benefício, nós ficamos satisfeitos, mas quando uma lei vem, que ela é uma lei na área da tributação, obviamente que ninguém fica satisfeito. Ninguém quer ter um aumento de imposto ou de taxa. Nós lá na Câmara também estamos lutando, é um pedido da vereadora Maria Isabel, em que o município isente da taxa do pagamento de lixo as pessoas que são isentas do pagamento do IPTU, uma lei que eu fiz, Arli, em 1998. Em 1998 nós fizemos uma lei que isenta, né, toda pessoa que tem um único imóvel para morar em Osório, que seja portador de necessidade especial, que tenha acima de 60 anos aposentado ou não, que a renda não ultrapasse 2 salários mínimos, todo ano pedir isenção na prefeitura, ela é beneficiada. Hoje nós temos aí
eu procurei o outro dia com o secretário da Fazenda, só ler essa informação, em torno de 3.500 famílias beneficiadas com esta lei. Isso é justiça tributária. Sim. Né? Ali eu gostaria de dizer que a dúvida era só minha. O nosso presidente está com toda a razão. A lei foi aprovada num período de uma sessão extraordinária até, e prevê até 3 parcelamentos. O primeiro, como eu disse, paga a primeira parcela e as outras 59, a primeira é de entrada. Eventuais novos parcelamentos serão divididos em uma entrada de 5% sobre o valor atualizado do débito, ficando o saldo remanescente dividido em até 59 parcelas com vencimento mensal. Então essa lei foi aprovada lá em 23 de janeiro deste ano, é a lei 5.859. Muito bem. E seguem aqui os ouvintes, aqui uma ouvinte, pelo amor de Deus, alguém me explica por que não cobram IPTU desses ricos que têm bens. Bom, a questão da dívida. Uhum. Todos nós, ricos ou pobres, né, temos dívidas, e o fato de ter dívidas não significa que nós estejamos sem estar pagando essas dívidas através do parcelamento. Exatamente isso. Então a maioria daqueles casos que foram divulgados como os maiores devedores de IPTU, existe processo de execução fiscal e existe parcelamento em andamento e atualizado. A partir do momento que a pessoa não paga o parcelamento que fez, aí sim é executado na forma de ser expropriado do próprio bem. É uma das poucas situações em que a pessoa pode perder o único bem que tem, o único bem imóvel, por falta de pagamento do IPTU. O próprio bem ele serve como garantia e é penhorado e é levado a leilão. Continua aqui, ouvintes indignados, está lançada a semente, ninguém pensa na miséria que os brasileiros ganham, e mesmo assim dele aumento. Nós queremos esclarecer que teve uma ligação, pedi licença para ali atender. Uhum. O vice-prefeito Eduardo Renda conversou com o prefeito há pouco tempo atrás, estava ouvindo a entrevista, e nos informa e pede que diga isto, e na entrevista dele, posteriormente na rádio, ele vai esclarecer melhor. Sim. Mas informou que o processo desta situação do IPTU, né, dessa fraude que teve na prefeitura, foi concluído ontem e o prefeito já homologou. Cabe a ele a divulgação daquilo que foi homologado, mas então ele teve começo, meio e fim. Terminou ontem, né? E aí nós também não sabemos, obviamente que o prefeito não me passou agora, o vice-prefeito ali por telefone, mas na oportunidade eu tenho certeza que o prefeito irá esclarecer e vai mostrar qual foi a homologação e o resultado para a sociedade, que é obrigação dele e nossa também, né? Sem dúvida. Nós temos um caso que as pessoas perguntam aí na rua, e é bom que a gente converse sobre isso, né? Então já tem essa informação, também de um caso que aconteceu no Hospital São Vicente de Paulo, que sempre é repassado dinheiro público, né? Que houve uma situação de fraude lá, e eu fui buscar essa informação porque as pessoas nos perguntam, e o que eu posso responder aqui é que hoje o caso foi entregue para a Polícia Civil do município de Osório. Então já está na mão da Polícia Civil aquele caso antigo do hospital, não sei quanto tempo faz, mas já faz um bom tempo, né? De um valor também que foi retirado do hospital, então está na mão da Polícia Civil. Daqui a um tempo o próprio delegado vem aqui dar uma entrevista e pode esclarecer também qual é a situação que se encontra. Bom dia, diz o outro ouvinte aqui, que interage conosco no WhatsApp da Rádio Osório, estamos interagindo aqui no 999930184. Aumento abusivo, 50% para nós que trabalhamos e ganhamos um salário mínimo é muito. 14 anos se aumentar, daí agora aumenta 50%, por que tudo isso? Poderia ser menos, não acham? O tempo já foi dito aqui, inclusive foi muito... essa é a nossa preocupação ali, entendeu? E é isso que nós temos discutido internamente, né? Esses percentuais talvez tenham que ser revistos.
A gente entende, né, e eu volto a dizer, eu que já estive do outro lado da mesa, na condição de secretário, no executivo, brigando, né, no bom sentido, pela reposição. Hoje me vejo do lado de cada mesa discutindo que a reposição tem que ser feita. Nós temos que ser coerentes também. Eu não posso vir para cá falar bobagem, agora querer me posicionar contrário totalmente, dizendo que não, a gente conhece a realidade, sabe da importância desse tributo, sabe que ele é justo. Para esclarecimento, isso é importante que se diga, o valor venal do imóvel não é o valor real de um imóvel. Tá? O valor real de um imóvel, que seria 100% do valor do imóvel, é o valor máximo, é o valor pelo qual tu negocia, tu estima que teu imóvel vale e tu tenta vender ele, né? O valor venal é um valor que varia, ele pode ficar em torno de 50%, 60%, 70% do valor real, mas geralmente ele é bem aquém do valor real, tá? E isso está muito defasado. O presidente, o vereador Tressoldi colocou a questão ali da Santa Luzia, enfim, né, da Vila Petrobras. Nós temos o Serrimar, que houve uma valorização muito grande, e nós temos imóveis ali que vão sofrer uma valorização, um ajuste muito grande, em função da condição atual, né? Melhorou muito. Hoje é um bairro qualificado, diferenciado, as pessoas estão procurando, né, morar lá, pela proximidade, pela facilidade de deslocamento, e isso vai impactar, né? Então, isso vai acontecer. Nós temos áreas do município onde o impacto será maior. Agora, de quanto será esse impacto, é que nós temos que ter a coerência e o bom senso de discutir até as últimas, né, consequências, e dependendo da situação, né, nós tomamos uma posição, a bancada do PMDB, né, na hora da votação, porque uma coisa é a discussão técnica, e outra é na hora de votar e defender os interesses da comunidade, né? Entendemos que é importante a reavaliação, agora ela tem que ser coerente, levando em consideração o momento econômico, e se for o caso, a proposta hoje é de uma reposição para 3 anos. Mas se for o caso de ampliar isso, nós temos que discutir a ampliação, que se passe para 4, 5, 6 anos, enfim, mas que se recompõe esse valor, isso é fundamental. É para isso que nós estamos aqui, para ouvir, né, a participação da sociedade. Vamos dar um exemplo bem claro do Serramar. Hoje, o município, né, cobra o IPTU no Capão da Areia, Serramar, no valor de R$3.000 é o valor de um terreno, vamos falar de um lote que não tem a casa, no Serramar. A tributação de IPTU vem sobre o valor de R$3.000. Com o reestudo da planta genérica, este imóvel foi avaliado em R$20.000. Nós sabemos que na localidade do Serramar, no Capão da Areia, um imóvel ele vale hoje no mínimo R$60.000. Então, para as pessoas compreender, o município hoje tributa em cima de R$3.000, foi para R$20.000 a reavaliação da planta genérica, e, no entanto, o real, que é o que o Roger falou, ninguém vende um terreno no Serramar a menos de R$60.000, R$70.000. E essa é uma avaliação exatamente feita, às vezes, pelo próprio morador, que sabe exatamente as melhorias que já foram efetuadas ali, né? É um raciocínio inverso. Segura um pouquinho para a notícia, o vereador Ed já fala logo depois. 10 horas mais 8 minutos, 24 graus 6 décimos e a temperatura. Vamos nos encaminhando agora para a nossa conversa final, já deixando aqui os microfones à disposição dos nossos nobres vereadores, representando o Executivo Municipal de Osório, representando a Câmara de Vereadores, nessa análise sobre a atualização da planta genérica de valores de IPTU. Vereadores Martim Tressoldi, Roger Capucci, Ed Moraes, Fabinho Silveira. Considerações finais, mais alguma coisa ainda? Ali, vamos para os finais então, ali, assim, a gente tem que, claro, tu não pode deixar de fazer, né, alguns questionamentos, alguns apontamentos. Uma coisa fica evidente nessas situações. Agora mesmo o vereador Binho colocou uma coisa que criou-se uma cultura em Osório, há uns anos atrás, né, e não foi por parte das pessoas, de não pagar o IPTU ou algum tributo, enfim, é que se vendia aquela imagem de que não precisava pagar, sabe? Mas não funciona mais assim. Hoje, por força de lei, a lei de responsabilidade fiscal, tu tem que cobrar, sabe? E uma coisa que eu questiono muito, porque é da minha área, sabe? O município que não se qualificar, que não se preparar administrativamente, que não pensar em gestão pública, está fadado ao fracasso, né? Isso é fundamental. Nós temos que nos ater na questão de que, se nós não tivermos uma estrutura organizada, com pessoas preparadas e qualificadas para exercer suas funções, se tu não valorizar o servidor público, eu não estou dizendo que ele não é valorizado, mas ele precisa ser mais qualificado, mais preparado, sabe? Ele tem muito para dar, ele pode ser melhor aproveitado, e o que se vê hoje é que simplesmente a gente se elege, né, politicamente pelo voto, monta uma estrutura política e não se preocupa com a questão de gestão.
Eu queria ver qual é desses administradores que gerenciariam, organizariam o seu negócio assim, abrindo mão de receita, abrindo mão de atualizar a planta no devido prazo, sabe? Abrindo mão da fiscalização, que é fundamental. Isso que o senhor colocou, vereador Ed, da questão do nós termos o rebaixamento no retorno do ICMS. Isso eu digo para vocês tranquilamente, porque eu fui secretário da Fazenda. Isso é falta de fiscalização, e não por culpa dos fiscais. É por falta de estrutura de trabalho. Tu tem que organizar administrativamente a prefeitura para que o pessoal possa trabalhar. Isso é uma coisa que eu tenho comigo, e eu trouxe na época do governo do Alceu, quando foi prefeito, que a Secretaria da Fazenda para ele era prioridade. Não que as demais não fossem importantes, mas o que ele dizia para nós na época? Se nós não arrecadarmos, não buscarmos o que é de direito da população, porque eu não estou cobrando da pessoa simplesmente porque eu quero ser ruim com ela, ou eu quero ser padrasto. Eu vou cobrar, não, eu cobro porque tem que haver uma isonomia, tem que ser para todos. E eu não posso deixar que o Martim escape e eu cobre do Binho, eu não posso deixar o vereador Ed fora e eu cobre do Arli. Não, eu tenho que cobrar igual de todos. Mas trazer isso ali na ponta do lápis, isso é administração, é responsabilidade com o dinheiro público. E para isso eu tenho que estar equipado, preparado e qualificado. A administração tem que mudar, vereador Ed. Se ela não for tratada com seriedade, se for continuar naqueles moldes antigos do populismo, sabe, da coisa fácil, ou do favor, ou do achego, não funciona mais. Osório corre o risco, né, de acabar, nós estamos caindo em relação a Tramandaí, Capão da Canoa, Santo Antônio, de acabar virando o 4º ou 5º município da região. Não dá para ser mais assim. Tem que ter seriedade. Porque eu recebo bem o retorno do ICMS da Petrobras e eu abro mão de outras receitas. Não. Eu tenho que trazer tudo na mesma condição, sabe? E que a população saiba onde o dinheiro dela está sendo aplicado, que ela sinta que há um retorno, que o município desenvolve, cresce, gera empregos, enfim. Por que o ICMS está baixando? Né? Nós temos, às vezes, o prefeito ou o secretário vem aqui dizer, mas foram tantas empresas no município de Osório. Se nós olharmos, a maioria são pequenas empresas, que é importante para a economia local, mas que o retorno é muito pequeno. Agora, grandes empresas e possam trazer realmente um retorno, isso a gente está muito defasado. Você foi mais rapidinho, mais sucinto. Obrigado, Arli, obrigado aos outros. Certo. E tem meu apoio. Bom, Arli, agradecer então essa oportunidade de estarmos aqui trocando ideias aqui em torno de um assunto tão importante. E esperamos agora que a Comissão de Constituição e Justiça, que é onde está o projeto, chame os responsáveis da administração, inclusive se for o caso do prefeito, para uma reunião com todos os vereadores, para nós chegarmos a um outro número, porque a população já disse que o impacto é muito grande. Então, ok, o Léo está me olhando com cara feio lá de lá. Bem rapidinho então, Arli, primeiro quero agradecer ao convite para que os vereadores pudessem vir aqui e esclarecer algumas situações, algumas dúvidas a respeito desse assunto tão polêmico. Dizer para a comunidade osoriense que nós estamos, de todos os partidos, né, de todas as bancadas, muito preocupados com toda essa situação. Não posso, como representante, né, do governo, eu posso dizer que o prefeito Abraão, todos conhecem, né, a sua forma de trabalhar, a sua honestidade em lidar com essas situações, mesmo sendo um assunto tão difícil e complicado. Tenho certeza que ele está procurando também a melhor proposta para não onerar tanto a nossa comunidade. Obrigado, Binho. Nós teremos outras oportunidades, né, Arli? Eu sei que o tempo está bastante corrido. Nós queremos dizer para as pessoas que nos ouvem que estamos fazendo este trabalho tão logo o projeto chegou na Câmara, não tem lei aprovada, não tem nada definido. Nós simplesmente, hoje oportunizados pela Rádio Osório, abrimos o primeiro debate, que terá muitos outros pela frente. Uma boa semana a todos, muito obrigado, estamos sempre à disposição. Com certeza, obrigado, vereadores que estiveram aqui conosco discutindo esse assunto tão polêmico que interessa tanto a comunidade de Osório. 10 horas e 14 minutos, 24 graus 7 décimos é a temperatura.